Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, um bom dia, um dia agraciado para todos e cada um de vocês. Continuamos a ouvir o capítulo 6 do Evangelho de São João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Vejam, caríssimos, Jesus hoje insiste no Evangelho sobre o tema da carne. Até aqui, a expressão mais usada era pão. Jesus se apresentava como o pão da vida. Nós entramos propriamente nessa parte do Evangelho de hoje, na terceira dimensão do pão. A primeira dimensão era do pão material, o motivo do milagre. Depois é Jesus que se apresenta pão, confrontando-se com a expressão da palavra de Deus que é apresentada como pão no Antigo Testamento. Jesus é a encarnação. Quando nós dizemos o verbo se fez carne, é a palavra de Deus que se fez carne. Aquela palavra de Deus pronunciada eternamente, que é codificada na Escritura também, sobretudo até ali no Antigo Testamento. É Jesus que é o verbo, é essa palavra definitiva de Deus para a humanidade, para nós que tomam um corpo. A encarnação é isso, o verbo se fez carne. Mas até aqui, no discurso se insistia na ideia de pão. Jesus se apresenta como um alimento, que confrontando-se com a imagem da sabedoria que vai dizer no Eclesiástico, o texto de ontem, que quem me come ainda vai ter fome, quem me bebe ainda vai ter sede. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo. Quem come a mim não mais terá fome, quem bebe a mim não mais terá sede. Ora, agora Jesus se apresenta como carne. Mas o que quer dizer a expressão carne? Nós pensamos que carne é corpo, mas não é isso. A palavra carne hebraica quer dizer fragilidade. Quando nós dizemos assim que Deus se encarna, não é só dizer que Deus assumiu o nosso corpo, é verdade isso também, mas é dizer que Deus se tornou frágil como nós. Sabe que nenhum tempo nos ofereceu tanto a possibilidade de pensar em como somos frágeis que esse tempo que nós estamos vivendo. Nós que pensávamos de nós de sermos tão onipotentes, então agora vemos que somos frágeis. O mistério da encarnação é isso. Deus aceita para salvar a nossa história a partir de dentro, de assumir a nossa fragilidade. Mas para um hebreu, para nós é mais difícil de compreender isso, mas aquelas pessoas que escutavam Jesus na sinagoga de Cafarnaum, eles poderiam entender aquilo que Jesus estava dizendo, porque eles poderiam pensar no Cordeiro Pascal, aquela carne que era comida, que era sinal de libertação da escravidão do Egito. Mas quando eles começam a reagir ainda mais duramente na dificuldade de aceitar aquilo que Jesus estava dizendo, foi o início do Evangelho de hoje, a murmuração como no deserto continua, Jesus dá um passo ainda mais longo, que ele vai dizer não só de comer a sua carne, mas de beber o seu sangue. E aí é o motivo pelo qual o povo vai abandonar Jesus. Por quê? Sabem que os hebreus não bebem o sangue de nenhum animal? Por exemplo, até o Cordeiro Pascal,
ele tinha que ser liberado do seu sangue e eles comiam a carne. Por quê? O sangue, para eles, é a vida do animal. E esta vida pertence a Deus. No sacrifício eles comiam a carne, mas o sangue era derramado no altar que era oferecido a Deus. A vida pertence a Deus, então não se come o sangue. Mas a carne se come, porque é essa que Deus nos está doando. Em Jesus, Deus faz mais do que fez no Antigo Testamento. Ele oferece a nós a sua vida. O sangue, que é o símbolo da vida, ele é oferecido por Deus, o sangue do seu Filho, para a nossa salvação. Em resumo, nós entramos hoje propriamente no tema da Eucaristia. Um texto denso, que convido você a reler. E que Jesus vai insistir nessas duas ideias. Comer o seu corpo, como o povo de Israel fazia com o cordeiro pascal, mas também beber o seu sangue. E através disso, do comer o seu corpo e beber o seu sangue, que nós recebemos a sua vida. A Eucaristia é a vida de Deus que age em nós. É a vida doada. O Verbo que era em Deus se encarna, assume uma vida humana, mas é Ele que está em nós, através da Eucaristia, sobretudo, mas é o Verbo que conosco está, através da sua palavra. Palavra e Eucaristia é o equilíbrio da nossa vida espiritual. Se eu vou diretamente à Eucaristia sem a base da palavra, a Eucaristia perde a sua força de espiritualidade, de conversão na minha história. É a palavra que me prepara para a Eucaristia, mas também a Eucaristia é a conclusão de um percurso de quem se une com o Senhor através da palavra para culminar em uma união vital, uma união de amor, em que a vida de Deus está na nossa carne, no nosso corpo. Caríssimos, um bom dia eucarístico, em que tantos de nós estamos privados de receber esse sacramento, mas é o momento de pensarmos o valor que nós damos ao sacramento da Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.